Pronto. Então, vamos lá. Vamos dar início, então, a mais um estudo. Muito bom dia para todos. Hoje nós vamos continuar com os nossos estudos das parábolas. E a parábola de hoje, que é a parábola do fermento, ela é a parábola que vem na sequência do joio e do trigo, como a gente já estudou, e também do semeador. Mas junto com a do joio e do trigo, assim como as demais, ela é, como nós estávamos falando antes aqui junto com o Vitor tinha comentado, é uma parábola que fala sobre a interioridade, assim como a anterior. E a gente vai desenvolver um pouco isso hoje. Antes da gente dar início à reflexão, vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus, para que ele possa nos acompanhar nos estudos de hoje, principalmente aguçando as nossas reflexões, ambientando o nosso coração para esse sentimento de compreensão, de amor, de entendimento, principalmente daquilo que a gente ainda não consegue absorver sem a ajuda dessa luz que vem de ti, Mestre. Orienta-nos os pensamentos e faz com que as nossas reflexões e as nossas interpretações hoje sejam dignas do teu amor. Vamos à parábola, então. É uma parábola curtinha, mas de extremo significado, como a gente vai ver. E ele está no Mateus e no Lucas. E nós vamos, como a gente sempre faz, a gente vai ler a passagem do capítulo de Mateus, que está no versículo 33. E Mateus escreve assim: Outra parábola lhes falou: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Satas, só para observar, é uma medida de tudo que era conteúdo seco, né? Quando eles mediam na venda, nos mercados da época dos hebreus, era uma medida para qualquer elemento seco, o fermento, a farinha, e a sata era uma medida que compunha, absorvia no máximo 13 litros, aproximadamente, uma observação aqui. Então, eram aproximadamente aí 30 litros, 30, 39, quase 40 litros de farinha. Mas a gente não vai se atentar a esse ponto, a gente vai olhar principalmente para algumas palavras aqui, e alguns termos que Jesus utilizou, e principalmente aos elementos principais, que são o fermento, a farinha e a massa. Mas para a gente poder entender um pouco isso, a gente vai buscar entender um pouco o que é esse reino de Deus. Porque o que Jesus diz é o seguinte: o reino de Deus, ele começa dizendo que o reino de Deus é semelhante ao fermento. O ponto central de todas as parábolas, assim como de todo o evangelho, como ele mesmo disse, que ele veio trazer e edificar o reino de Deus no coração das criaturas. Assim ele falou no evangelho, assim ele falou para todos aqueles que perguntavam o que era o reino de Deus e o que ele vinha fazer na terra. Então, a gente vai começar olhando para esse aspecto do reino de Deus ou do reino dos céus. Uma observação importante é vocês entenderem que reino de Deus ou reino dos céus é a mesma coisa, quando se fala de literatura bíblica, e principalmente reino de Deus, vocês vão encontrar em Lucas, em Marcos e também em João. Mas em Mateus, como Mateus escrevia, cada um dos apóstolos, esses evangelistas eram biógrafos da vida de Jesus, como a gente sempre comentou aqui. Então, Mateus, ele escrevia e fez essa biografia muito direcionada ao povo hebreu. E o povo hebreu, como todos os judeus, não falam, né, evitam falar o nome de Deus, ou a palavra Deus.
Então, eles falam reino dos céus. Por isso, ele sempre escrevia reino dos céus e não reino de Deus. Então, lembrando que sempre quando a gente enxergar reino de Deus ou reino dos céus, é a mesma coisa. É o que é o ponto central do evangelho, é o tema central da vinda de Jesus aqui na Terra, presencialmente, e de todo o trabalho que os evangelistas fizeram na sequência. E aqui, para a gente se ambientar, a começar a entender esse aspecto principal desse tema, esse tema central que Jesus veio trazer, a gente pode dizer que ele veio falar sobre esse processo. Esse reino de Deus é um processo que cabe a todos nós percorrer, tá? Que é uma vivenciando a transformação íntima. E por que vivenciando a transformação íntima? Porque não é somente por meio do entendimento, né? Se fosse somente por meio do entendimento, ele simplesmente intuiria para que todos os apóstolos fizessem uma psicografia e trariam os ensinamentos, nós leríamos e colocaríamos em prática. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? O aprendizado completo, ele precisa da experiência. E por isso, essa experiência passa por uma vivência e que passa por que nos habilita a essa transformação. E isso faz com que nos aproximemos cada vez mais do coração de Deus. Então, esse reino, ele nada mais é do que um estado de consciência, tá? Isso é muito importante a gente entender. Esse estado de inconsciência, ele nos permite assumir essa independência em relação às circunstâncias exteriores. O que isso quer dizer? Que todos nós precisamos compreender que tudo o que acontece ao nosso redor, no caso, essas circunstâncias, seja as nossas relações afetivas, as relações de trabalho, as relações de amizade, de família de uma maneira geral, e da vida, de todos os contextos que nós vivemos, elas estão para nós como um processo de desenvolvimento do reino interior, ou seja, dessa transformação íntima. É um cenário posto para nós nos desenvolvermos, com várias circunstâncias, com vários acontecimentos que a gente precisa lidar com essa parte interior que temos dentro de nós, que envolve a nossa consciência. E essa consciência, quanto mais conectada com Deus, quanto mais conectada com tudo aquilo que realmente leva à compreensão, ao entendimento, ao amor, à misericórdia, nos conecta mais com Deus e faz com que esse reino dele se estabeleça dentro de nós. E não a raiva, a ignorância, a intolerância, tudo que vem para renovar e ressignificar esses sentimentos opostos, opostos à ignorância, à raiva, à incompreensão, é um processo de edificação desse reino de Deus ou do reino dos céus. Então, ao contrário do que muitos imaginavam, o reino dos céus estabelecido, ou que ele veio edificar no coração, na terra, partia de uma edificação de cada coração, que é o processo que vem acontecendo até hoje. Então, enquanto cada coração não estiver renovado e transformado de dentro para fora, não estabelecerá o reino de Deus no mundo como um todo, neste planeta, né? E uma coisa muito importante que inclusive, o processo terapêutico, o processo de reforma íntima, através da psicologia, trabalha muito, e que Hugo Jesus já trabalhava há mais de 2000 anos atrás, através do seu próprio evangelho, que ele dizia que a criatura precisa compreender que, através das circunstâncias, através de tudo aquilo que nos acontece e que nos traz meios para nos desenvolvermos interiormente, mas o mais importante é que a gente não se funda a elas, ou seja, não se fundir aos acontecimentos. Nós temos que manter a nossa individualidade, a nossa independência
mas entendendo a interdependência com todos. E essa interdependência, aqui com um exemplo, saindo um pouco do campo filosófico, entrando aí já um pouquinho no exemplo, assim como a semente vai se utilizando do solo, como a gente estudou anteriormente, no joio na parábola do semeador, principalmente. Quando uma semente cai no solo e ela se utiliza da água, se utiliza do sol, se utiliza de todos os nutrientes que tem nessa terra, ela não se transforma na terra. A semente, ela não se transforma na água que ela absorve ou que ela se apropria. Ela não se transforma no sol que ela recebe, naquela luz solar que ela recebe para se transformar. Ela se utiliza desses meios que, equivalente à nossa vida, né, elas nos nutrem e nos lapidam, né, nos ajudam a transformar quem nós somos para algo melhor, até que a gente cresça e dê frutos, da mesma forma como a semente. Então, o que está por trás desse estado de consciência é um entendimento de que um relacionamento afetivo, a relacionamento com os pais, com as mães, com os irmãos, com os colegas de trabalho, são circunstâncias, as dificuldades, as doenças, enfim, tudo são circunstâncias que nós devemos nos utilizar do ponto de vista positivo, de transformação, para absorver o que tem de melhor e entregar, para que a gente possa entregar o que tem de melhor e nos transformarmos. Utilizando esse processo, nós vamos indo para o caminho, né, da vivência da transformação íntima e logo uma conexão maior com Deus, e isso é o que Jesus veio dizer com o reino de Deus no nosso coração. Então, sintetizando isso, o que Jesus quer falar é que todo o processo individual de transformação íntima nos permite alcançar a nossa maior meta da vida. E aqui é importante atentar para a palavra vida, que na nossa perspectiva espírita nós entendemos, e que na verdade espiritualista, né? Porque também muitas outras religiões entendem isso, por mais que não acreditem na reencarnação, como por exemplo, a Igreja Católica. Ela entende que a vida é do espírito e não dessa existência. Ela só não acredita ou não fala da reencarnação. Mas a nossa existência atual, enquanto Juliano aqui, enquanto cada um de nós, é uma existência dentro desta vida maior. E essa vida, ela é infinita, como explicam os espíritos para nós. E nessa vida infinita, a meta, né, até onde a gente consegue compreender, e principalmente com aquilo que Jesus veio nos trazer, que essa meta de vida, ela, muito antes do que conquistar uma casa, conquistar um título, conquistar qualquer coisa, seja nessa existência ou na vida como um todo, é essa integração perfeita com o coração do Criador, com suas leis e com seu amor. É óbvio que a gente ainda está muito distante disso, mas se vocês observarem o quanto nós já avançamos nos últimos anos, ou mesmo nessa vida como um todo, né? O quanto a gente já consegue despertar para alguns momentos de reflexão e de compreensão, de entendimento, e isso é um caminho para absorver essas leis, para se aproximar do coração de Deus. E isso é a nossa meta maior. E o que Jesus veio trazer com essas palavras, com essas parábolas? O que elas são, enfim? Elas, no fundo, querem nos dizer como a gente faz para atingir essa meta. Como que a gente entende a maneira pela qual nós vamos atingir esse resultado. Então, ele veio mostrar que o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é, em essência, se conectar com o coração de Deus o máximo possível, estar integrado, assim como ele se integrou, né? E ele como já espírito puro, que é nosso próximo estágio, né? Daqui a alguns milênios, quem sabe, mas a gente precisa despertar o quanto antes para essa transformação.
E as parábolas servem como esse recurso divino para nos mostrar o como fazer. E a gente vai, nessa de hoje, assim como de todas as que a gente vai ler esse ano, essas 32 parábolas, nos ajudam como fazer. E a parábola do fermento, ela se utiliza de 3 símbolos principais, como a gente falou no início. Nós temos 2 símbolos que estão explícitos e um símbolo que está implícito, tá? Que está escondido no significado. Então, nós temos o fermento, e nós vamos detalhar cada um deles. Nós temos a farinha, que faz gerar a massa em contato com o fermento. E nós temos o resultado disso, que é o que está implícito nesse processo, que é o pão, né? Que é o alimento, que por trás do significado desse pão, gerado pela massa, e ainda tem mais um outro elemento aqui que a gente vai trabalhar, que é o fogo, né? O calor, a intensidade regulada, harmonizada do calor, para que ele possa resultar nesse pão, que é o resultado final, que é o alimento gerado pelo fermento em contato com a farinha, que gera a massa, para gerar o pão. E claro, lembrando sempre, gente, que como também a gente deixa sempre enfatizado, que essa é uma perspectiva e é um dos possíveis significados que a gente está tirando desses símbolos. E a gente pode trabalhar em números, né? Como o próprio Jesus e os hebreus mesmos falavam, né? O Evangelho, assim como todo o Velho Testamento, tem 70 faces, ou 7 faces. Tá? Então, a gente consegue, é como se fosse um diamante que tem várias partes, a gente pode olhar por vários ângulos. Então, vamos entender e vamos começar um pouco sobre o que representam esses símbolos. E a gente vai começar pelo pão, vamos começar pelo resultado, vamos começar pelo fim, para a gente chegar na importância do fermento. E o resultado, o maior resultado que a gente pôde presenciar dessa parábola na nossa vida é o próprio Jesus encarnado. Tá? E aqui eu trago uma frase, né, do versículo 48 do capítulo 6 de João, aonde ele descreve o que o próprio Jesus diz, e como ele, né, se manifestava e se apresentava. Ele dizia que ele era o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele não poderia encontrar elemento mais simples e mais profundo para apresentar isso. E isso representa o quê? Que é o ser que alcançou, que é o nosso objetivo, que é o objetivo dessa parábola e de todas as outras que falam sobre o reino de Deus, que alcançou esse reino. Ele conquistou a natureza doadora, nutritiva, tornando-se o sustentador por excelência, totalmente integrado com o Pai. Essa frase eu vou repetir, tá, gente? Porque essa para mim, é o ponto alto do significado que a gente está extraindo, do espírito que a gente está extraindo dessas letras aqui. Tá? A parábola do fermento, assim como todas que falam sobre o reino de Deus, mostram que esse reino de Deus, quando conquistado, né, assim como Jesus conquistou, essa integração com o Pai, nos habilita. Né? A gente conquista e nos habilita a sermos uma natureza doadora. Uma natureza em que todos que se conectam contigo se sentem nutridos de alguma maneira. E a gente consegue se tornar um sustentador por excelência. E totalmente integrado com o Pai. E nós temos essas experiências na vida, seja como mãe, seja como pai, né? Seja como irmão, seja como alguém que se interessa em cuidar do outro, de alguma forma, ele sempre se propõe ao quê? A se doar de alguma forma, se existe amor, obviamente. Se propõe a nutrir o outro, se propõe a sustentar de uma maneira sem se fundir. Tá? Jesus veio se doar para nós,
se doou o tempo inteiro, nutriu e continua nos nutrindo, mas se manteve como Jesus e se mantém como Jesus. Não se fundiu com os seres humanos. Ele não se transformou num ser humano, não voltou ao ponto inicial dele. Ele se manteve, mas ele nutriu e sustentou e continua sustentando por meio dos seus ensinos, por meio dessa natureza doadora, né, e nutritiva dele, porque ele se transformou num canal direto da ação divina. Por isso, ele está totalmente integrado com o Pai. E lembrando que no Livro dos Espíritos, na questão 625, o Kardec pergunta para os espíritos, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem que lhe serve, que pode lhe servir de guia e modelo? E eles respondem, Jesus. O guia e modelo. O que é o guia e modelo? O modelo é a forma mais perfeita que tu precisa seguir. E o guia é aquele que sabe o caminho, é aquele que já percorreu o caminho e está nos mostrando qual é o caminho. Então, ele veio nos mostrar, veio nos doar toda essa experiência que ele teve, né, em se transformando em um espírito iluminado, num espírito puro, em perfeita comunhão com Deus, como nos guiar neste processo e neste caminho. E como modelo toda maneira de se comportar, toda maneira de reagir, toda maneira de se sustentar como ser humano faz parte desse modelo. Então tem muito significado por aí. E quis trazer também, falei antes, mas eu quis trazer que o Emmanuel faz um resumo muito interessante a respeito da imagem, né? Que eles assim, Jesus não achou para si mesmo outra imagem mais nobre, mais alta que a do pão puro e simples. Qual é a natureza do pão? É nos nutrir. E mesmo dentro da sua simplicidade, ou das inúmeras formas que a gente possa dar para esse pão, o fim dele é a nutrição. Então, quando ele diz que ele é o pão da vida, né, e a vida como esse processo do espírito de vida completa, infinita dele e de conexão com o Pai, é o pão que nutre em todas as existências. É o pão que nutre e que ah, nos faz nos conectarmos com o Pai através dessa relação doadora dele e desse exemplo para que a gente prossiga e continue sendo também um exemplo para todos aqueles que se aproximam de nós, continuando a ser nutridos por essa natureza divina. Então, Jesus, estando associado integralmente ao amor de Deus, ele reflete esse amor para todas as criaturas. E esse é o fim de quem consegue, ou seja, parcialmente, que é o nosso caso, nós vamos tendo inúmeras experiências e exercício de incorporação desse reino de Deus, a gente vai refletindo tudo aquilo que a gente vai absorvendo e conectando com Deus, a gente vai refletindo como amor para todos aqueles que se aproximam de nós. E esse resultado, ele é a sublimação máxima do sentimento. Por isso a reforma íntima. Por isso a transforma íntima. De dentro para fora. Tá? A parábola do semeador mostra isso, a parábola do joio e do trigo mostra isso, e aqui também a do fermento mostra isso. É o fermento que está dentro da massa, né, e sublima todos os seus sentimentos, né, trazendo essa metáfora, sublima completamente e ela se integra no pão, e o pão vira uma fonte de vida, assume a sua condição doadora de vida, esse fermento vai assumindo em contato com essa massa, que ela se torna mantenedora e sustentadora da vida e de outros seres. Então, isso é muito importante, nós entendemos o fim, né, desse processo, para conseguir compreender com mais clareza esses elementos separadamente. E a massa? Então, a gente está vindo do resultado até a base, né? A massa, ela representa
num dos possíveis significados que a gente pode extrair, quando a gente olha para a unidade, né, ela representa o ser humano, nós de uma maneira geral, cada um de nós, individualmente. E quando a gente olha para a coletividade, essa grande massa, ela representa, pode representar a humanidade como uma individualidade coletiva. Então, você já deve ter ouvido, seja nos cursos ou até mesmo em outras leituras, que nós somos o somatório dos mentais, né? O André Luiz fala isso. Nós somos o somatório de todos os mentais que, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Assim acontece com o ser humano, é o somatório de todas as suas vivências, de todas as suas relações. E por isso, a gente precisa ter muito atenção a essa massa e como ela cresce e o que fermenta ela, né? O mais importante, o que fermenta essa massa? A gente tem que parar para refletir o que vem fermentando a nossa vida como ser humano, como indivíduo, como individualidade, e o que nós, como fermento dessa humanidade, dentro dessa individualidade coletiva, o que nós estamos fermentando? O bem ou o mal? A compreensão ou a incompreensão? A raiva ou o amor? A gente está fazendo com que essa massa vibre, né, e se sustente em qual sentimento? E é isso que vai fermentando a massa da humanidade. E o fermento? Por fim, o fermento. O fermento nada mais é, ou pode ser representado aqui, como o papel de todo aquele recurso sustentador que nos chega do alto, seja como uma revelação, seja como um estímulo para promover, né, essa fermentação íntima positiva, porque a fermentação íntima também pode ser negativa. Alguém pode começar a fermentar dúvida na nossa mente, alguém pode fermentar o desânimo, pode fermentar a incompreensão, a raiva, né? Mas o que vem, né, qual é o papel do Cristo, qual foi o papel dos profetas no Velho Testamento, qual é o papel do Espiritismo, qual é o papel de todos aqueles que, de alguma forma, sejam nas religiões, sejam na vida em sociedade, né, nos trazem algum recurso para estimular essa fermentação como uma revelação positiva para a gente nos transformarmos intimamente e nos estimularmos para que a gente atinja um progresso maior, acelere esse progresso, a nossa transformação. Então, isso é muito importante. A representação do fermento aqui é tudo aquilo que estimula, né, que gera algum e que favorece a aceleração na perspectiva que a gente está olhando, né, do progresso, do bem comum, da transformação moral, da reforma íntima, para que a gente atinja este reino dos céus, este reino de Deus, que é a nossa meta de vida, né, acima de qualquer outro objetivo que compõe essa meta de vida, seja em cada uma das nossas existências, seja nessa vida como um todo, o que nos estimula. E aí a gente pode levar para esse espaço, porque quando a gente leva para esse contexto de vida do espírito infinito, né, fica muito abstrato. Mas vamos trazer para o nosso contexto real. O que vem fermentando a nossa vida em relação íntima com os nossos amores? O que vem fermentando a nossa relação com os nossos colegas de trabalho? O que vem fermentando a nossa relação com a sociedade por onde a gente vive? A gente precisa escolher ou melhor, se perguntar, qual o fermento a gente vem escolhendo para o nosso dia a dia? O que vem nos estimulando a cada segundo, a cada período do nosso dia, para a gente olhar para a vida e fazer com que a gente seja também um fermento desse contexto para o progresso? Essa é uma pergunta que essa parábola nos faz refletir e com um símbolo muito simples, né, nos permite entender a representatividade que nós temos nessa massa toda, né, que é a humanidade. E como eu falei,
tem tanto o pão já constituído e pronto como alimento, né? Resultado da união do fermento estimulando a massa, para que a gente possa ter, que está intrínseco, né? Dentro não está aparente na parábola, não está dito, né, está nas entrelinhas. Também aqui está o fogo que vai entrar em contato com essa massa levedada, com essa massa que recebeu esse fermento e se transformou, mas para finalizar ele precisa do fogo. E aqui eu trago o calor, né? Esse calor que ajuda a fermentar, mas que precisa de um pouco mais de intensidade para transformar no pão que vai virar um elemento nutritivo. Eu trago aqui uma frase de uma das interpretações que o Caibar Schutel, que é um espírita, também trouxe num livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo 4, ele traz uma significação muito importante desse elemento. Ele diz assim, que é preciso, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, como também no homem, para a transformação de espíritos, é indispensável. E este calor pode traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso que somos chamados a conquistar. O que ele quer dizer com traduzir-se na atividade que empregamos para o progresso, que somos chamados a conquistar? Em última instância, numa dimensão maior, é a atividade, toda a atividade que nós nos colocamos à disposição para o bem. Mas em níveis micros, tudo aquilo que é atividade nossa, seja nas relações, né, como eu estava falando antes, qual é o calor, né, que esse fermento produz no momento em que a gente está se relacionando com alguém, seja nas relações, né, o calor e a intensidade dos desafios que tem uma relação, o calor e a intensidade que tem os desafios que a gente encontra no trabalho ou em sociedade, tá? E como que isso nos modela, seja através também de uma dificuldade física, né? Ela não precisa ser através de uma doença, mas ela pode ser de um desafio moral, pode ser de um desafio que nos estimula e que principalmente, nos provoca, né? O papel do fermento é estimular, mas o papel do fogo é nos provocar no bom sentido da palavra, no sentido em que a gente começa a ser testado, né? E o fogo, ele é um teste. Esse calor, quando a coisa começa a ficar muito quente, né, na nossa vida, é porque a gente está sendo testado em algum nível, seja na nossa irritação, seja na nossa incompreensão, seja na nossa capacidade ou incapacidade de nos colocarmos em contextos em que não são os que nós mais gostamos, mas que pode gerar alguma coisa de boa, né? A gente muitas vezes fica acomodado, né? E o que a gente chama muito de zona de conforto, mas não é uma zona de conforto, é a zona de acomodação, porque a zona de conforto é uma coisa boa, né? Ela precisa existir. Conforto não é uma coisa ruim. A coisa ruim é tudo aquilo que nos acomoda. E o fogo vem fazer o quê? O que o calor vem nos fazer? Ele vem nos desacomodar. E desacomodar quer dizer que a gente precisa ser estimulado, né, e provocado para fazer o melhor. Então, o que acontece quando o calor do fogo atinge a massa? Ele provoca tudo aquilo, aquele máximo da fermentação a chegar no seu limite e começa a dar cor, forma, né, beleza e solidifica como alimento. Então, quando nós passamos pelo calor de uma doença, de uma dificuldade, no calor de um desafio muito grande no trabalho, de um calor muito grande e de um desafio em termos de sociedade, como nós passamos pela pandemia ou por várias outras situações, e viemos passando e iremos passar individualmente e coletivamente, todas elas servem para nos corar,
para nos chegar no limite da fermentação do fermento que nós escolhemos para nós. Então, esse calor vai provocar, né, a continuação e o limite desse estímulo do fermento que nós escolhemos para nós como individualidade e como coletividade. Então, o calor ele pode vir para fermentar tudo aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim, para chegar no seu limite. E quando ele chega no limite, há um esgotamento. E quando há um esgotamento, a gente se cansa e repensa aquilo que a gente quer para a nossa vida, seja em termos de individualidade ou de coletividade. Então, dá para ter uma noção da dimensão que o calor tem, mas principalmente que aquele fermento que nós escolhemos para fermentar a nossa massa, né, e a qualidade dele e como nós estimulamos isso dentro de nós e também levamos para o próximo. Isso tudo a gente pode olhar, está olhando de uma perspectiva individual, que se espalha na coletividade, porque existe uma lei que está por trás disso, que é uma lei que o próprio Livro dos Espíritos traz, que é a lei de solidariedade. Tá? E o que é essa lei de solidariedade? Nada mais é do que, de uma forma pálida, nós já usamos isso na nossa condição humana. Os mais adiantados passam a ter uma responsabilidade, né? Um dever de compartilhar essa experiência com os irmãos mais novos, no caso do Cristo, por exemplo, e de todos os outros avatares que nos trouxeram aí o seu conhecimento mais adiantado, fazendo com que esses recursos que eles já se utilizaram sejam um estímulo para nós, né, para o nosso crescimento, né, de todos, como individualidade, como sociedade, como humanidade de uma maneira geral. Então, são os conhecimentos superiores e periodicamente visitam a humanidade. Então, o que acontece é, Jesus, como a gente sabe, é o governador espiritual desse planeta, ou queiram usar o nome que for, o espírito iluminado, ou o ser puro eleito por Deus para orientar esse planeta, ele vem e envia periodicamente, né, a gente lê no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra essa perspectiva evolutiva e nos mostra lá que a preparação da vinda de Jesus começou com Sócrates e Platão, começou na filosofia, começou na maneira como começou com não com esses dois fermentos, ele elege Sócrates, principalmente, e Platão como esses fermentos enviados para nos estimular o pensamento, a modificar o pensamento, né, filosoficamente, para, ao ser estimulado, germinar, mas aqui neste exemplo, né, do fermento, a fermentação até chegar no pão que se tornou Jesus, mas principalmente nessa evolução através do Consolador Redivivo, que ele mesmo anunciou que a gente assume como o próprio Espiritismo, não como religião, mas como um elemento espiritual, como um fermento espiritual que vem ativar a humanidade. Então, periodicamente, ele envia estes recursos, né, esses fermentos, para nos estimular a lei, e isso vem por meio dessa lei de solidariedade. Para ilustrar isso, fica muito claro o processo em que as revelações foram se estabelecendo para nós, como um mundo, né, de uma maneira geral. Então, ali, ainda no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata, antes dessa parte introdutória das sementes ou dos fermentos na filosofia, e depois veio através dos profetas e veio depois através de Jesus, é justamente as etapas em que a humanidade veio passando, como coletividade, né, como individualidade coletiva, como a gente falou, para que esse fermento fosse, esses vários fermentos, e aí a gente trazendo os três símbolos, né, ali como a gente viu as três satas, né, ou melhor, as três medidas de fermento em três partes de farinha, aqui também há uma interpretação em relação à individualidade coletiva. A individualidade coletiva como humanidade
recebeu, através de Moisés, lá, toda aquela revelação, ou melhor, a compilação de todos aqueles livros que se transformaram no Velho Testamento, né? A gente chama de Velho Testamento, mas é a Torá para os hebreus, veio ali mais ou menos 1.200 anos antes, né, de Jesus, veio e depois dos filósofos, veio esse fermento divino através de uma unificação da visão de Deus e de todos os demais ensinamentos que vieram, não só do ponto de vista de lei, mas também de estimulação da moral. Mais ou menos 1.200 anos depois, vem um outro fermento, outra dose de fermento, que é Jesus, que desceu à terra como o pão vivo para compartilhar o seu fermento divino. 1.800 anos depois, vem a terceira parte desse fermento, que é o Consolador prometido, que ele mesmo disse que viria, que a gente assume, mais uma vez, como o Espiritismo. E lembrando, gente, aqui não há nenhuma posição sectária, tá? Não há nenhuma posição de privilégio quando os próprios espíritos dizem que o Espiritismo é o Consolador redivivo. Por quê? Porque ele não é apenas uma religião. Ele se configura como uma religião para se conectar com os seres humanos, mas ela é uma filosofia e uma ciência espiritual que é de todas as religiões, é da humanidade como um todo. E todo mundo que se presta a, de uma maneira responsável e objetiva, estudar com clareza e com a razão o Espiritismo, compreende o quanto ele é de todos, né? Tanto que nas primeiras reuniões da Sociedade Espírita Parisiense estabelecida por Kardec, no início dos estudos e dos experimentos, para depois gerar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, todos eles tinham representante de todas as religiões possíveis naquele momento em que ele podia concretizar, além da comunicação que ele fazia por cartas com todos, que a manifestação da espiritualidade sempre existiu em todas as religiões, de uma maneira mais velada e outras não, né? Como a gente traz aqui na católica, que representa grande parte, mas na religião hindu, sempre a mediunidade, porque a espiritualidade é uma só para todos, também estava presente, mas de uma forma velada. Então, esses três grandes fermentos, esses três marcos, né, que não são são grandes estímulos para a humanidade, vieram para gerar uma fermentação para o bem. Uma fermentação, e continuam trabalhando nessa fermentação, coração a coração, fazendo esse trabalho de conexão com o coração do Pai, e fazendo conexão com o coração do Pai, nós nos conectamos mais com esse amor, com essa compreensão, e, de alguma forma, nós viramos um instrumento desse amor divino, e aí a gente começa a estabelecer o reino de Deus. E para finalizar nossa reflexão, eu trago aqui um dos três, né, de três interpretações feitas pelo Emmanuel, no livro Fonte Viva. Ele tem 3 capítulos refletindo e falando sobre essa mesma passagem, né, que o Paulo trouxe na primeira carta aos Coríntios, mas que reflete exatamente a parábola do fermento, né? Reflete exatamente o que a gente falou aqui, e ele traz muito, não só para o contexto individual, mas também para o contexto coletivo. E ele pega a seguinte frase em indagação, né, do próprio Paulo: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E ele interpreta essa passagem, tá, inspirado, obviamente, na frase, mas que Paulo também está inspirado na própria parábola do fermento. Ele diz o seguinte para nós: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Aqui ele já começa mostrando que, independente de nós estarmos
vivendo de maneira solitária, né, fisicamente, nós nunca estamos sós, porque nós somos o somatório desse estímulo espiritual de inúmeros fermentos que são os pensamentos de todos aqueles que nos influenciam, seja através de livros, seja através de uma relação física ou espiritual mesmo. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Então, a todo momento nós estamos fermentando no pensamento do outro, e nós estamos sendo fermentados por aquilo que a gente absorveu na nossa massa do fermento daquilo que trazem para nós. Quando nos trazem uma fofoca de algo ruim, ou mesmo de alguma coisa que aparentemente seja boa, nós estamos fermentando algo dentro de nós em relação àquilo. Se a gente começa a falar sobre um comentário positivo e desenvolver algo que estimule o progresso, nós estamos fermentando outro tipo de pensamento e nos conectando com outros fermentos. Os raios de nossa influência, que é o que ele vai dizer aqui, entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Como nós falamos, por que ele fala entrosam-se? Ele está inspirado na própria fermentação da farinha. Há um entrosamento entre a farinha e a massa e o fermento, e naquele processo existe o quê? Uma conexão tão forte, porque existe uma relação direta e indireta desse alimento. Um vai alimentando o outro. E o que acontece? A gente vai fermentando e esses pensamentos vão influenciando a massa toda, que pode ser a humanidade como um todo. Nossas palavras determinam palavras em em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, eu achei muito curioso essa parte aqui, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então, toda vez que nós estamos estimulando a não lealdade, ou seja, sendo insinceros, nós estamos a gente está provocando e estimulando também isso no outro, e isso acaba acontecendo também. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Em torno de nossos passos, maiormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. E esse parágrafo e o outro falam sobre o exemplo, né, que o exemplo arrasta. Resumindo, é isso que ele quer dizer. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Mais uma vez, é o exemplo que arrasta. Por mais que a gente fale, por mais que a gente grite, por mais que a gente sacuda o outro, a gente não vai conseguir atingir o centro de elaborações das forças mentais desse semelhante. A gente só vai conseguir sacudir esse centro de elaborações mentais, ou seja, do seu pensamento, do seu coração, quando ele ver no nosso exemplo, na nossa atitude, na nossa reação, algo que realmente seja sincero, constante, contínuo e verdadeiro. E vendo isso, ele vai ser estimulado a se provocar e se estimular ainda mais. E isso é fato, gente. O único processo, portanto, de reformar edificando, que a gente pode reformar destruindo, tá? É aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. E ele finaliza que o pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras.
através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo, regenerando, pois, o pensamento de um homem, no caso, o significado de um ser humano, né? Aquele que quer falar no significado do ser humano, regenerando, pois, o pensamento de um ser humano, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então é isso, gente. O que Emmanuel quer dizer aqui, em poucas palavras, se é que é possível, né, fazer esse tipo de, quase um crime, né, resumir mais ainda o que alguém faz de uma forma tão especial, um ensino tão absoluto como esse, é que tudo reside no nosso pensamento. Tudo, gente. Tudo reside naquilo que a gente está pensando. Aquilo que a gente pensa é fundamental para aquilo que vai se transformar em ação. Porque toda ação que a gente pratica que não está alinhada com o pensamento, ela não se sustenta. E todo pensamento que não está alinhado, reto e limpo com Deus, por meio de Jesus, ou por meio de todo aquele ensinamento no bem, né? Vamos falar assim, para quem quiser seguir outro avatar, mas aqui a gente está orientado pelo Mestre Jesus, precisa refletir nas ações aquilo que vem por meio dessas revelações, desse entendimento do bem. E a única forma da gente promover o fermento espiritual adequado para uma transformação, para uma edificação no bem. Porque, repetindo, a gente pode fermentar coisas ruins e gerar uma transformação por meio de uma destruição negativa, né? Então, o ensinamento que fica para hoje e a reflexão que eu abro aqui para a gente poder discutir fica através de uma pergunta, né? O que vem fermentando a nossa vida hoje? Qual é o fermento que nos estimula a crescer e, principalmente, a nutrir outros corações que se aproximam de nós? Essa, para mim, é a principal reflexão que essa parábola traz e que nós podemos assumir como um objeto de preocupação do ponto de vista a nos estimular, a nos transformarmos e nos reformarmos intimamente. É isso, meus irmãos. Essa era a reflexão de hoje. Eu queria entender com vocês o que vem estimulando, ou melhor, ficar dentro de cada um de nós, né? Essa pergunta que cabe somente nós respondermos para nós mesmos, né? O que vem nos estimulando? O que vem fermentando dentro do nosso coração e que vai para a nossa mente e que se transforma em atos, em palavras, em, em olhares, enfim, em comportamento de uma maneira geral. Fique à vontade para compartilhar, gente. Rosa, posso falar? Fique à vontade, Rosa. Por que é tão importante esse estudo, sabe? Agora eu vinha pensando todo o decorrer do que tu estava falando, porque a gente até sabe, tu lê, tu conversa, tu sabe de toda a situação, tu sabe das leis de Deus, mas quando tu tem um estudo assim específico que a gente escuta assim de ti, das gurias também da Reforma Íntima, é tão importante porque tu interioriza, sabe? Tu coloca no teu coração e aquilo ali tu tá entendendo melhor. Cada vez que tu escuta, tu entende melhor e tu vai conseguindo entender para ti mesmo aquilo, né? Que nem a gente tá falando do fermento, o que tu tá fermentando dentro de ti, o que tu tá colocando na tua vida todo dia para as pessoas que estão ao teu redor, para os outros que tu encontra, né, que não são da tua família, mas que são amigos e que são até na rua mesmo, quando tu chega e encontra uma pessoa. Ontem mesmo encontrei um senhor deitado na chuva, deitado, e eu assim, fiquei super chocada com aquilo, né, que a gente vê isso aí todo dia.
não conseguimos fazer alguma coisa por aquelas pessoas todas, né? Mas é uma coisa que choca, porque uma pessoa idosa, deitada na chuva, num cantinho ali, achando um lugar mais aquecido para poder dormir, né? Porque não tem uma vida digna. Então, assim, é umas coisas que cada vez que tu chega, que tu te eterniza, né, com aquilo ali, porque antigamente, às vezes, tu passa por aquilo ali como se fosse uma coisa, não dá atenção, porque a pessoa está vivendo ali porque ela quer. Então, não é uma coisa normal aquilo ali, né? Então, a gente fica chocado de ver um ser humano que nem nós passando por aquela situação, né? Mas também tem a parte da compaixão, tem várias coisas que a gente tem. O que tu pode fazer por ele, mas tu pode até dar uma comida, alguma coisa naquele momento, né? Então é uma coisa que tu vai fermentando dentro de ti, coisas que tu vai enxergando no dia a dia e vai olhando o que tu pode fazer, o que tu pode melhorar, o que tu naquela situação de cada pessoa que está no teu caminho, né? E contigo mesmo, né? Porque eu acho que tudo isso começa, quando, que nem tu falou, começa pelo nosso pensamento, a gente alimenta. O que tu está alimentando nos teus pensamentos? Tu vê uma pessoa assim, a primeira coisa que tem é a gente julgar, né? Olhar para aquela pessoa e pensar assim, tá, mas ela tá ali, principalmente os espíritas que nós espíritas que pensamos, sabemos que existe vidas anteriores, né, e nada acontece por acaso, e que ninguém está passando nada por algum motivo, sem ser por algum motivo justo, né? Mas são escolhas também que as pessoas fazem, né? E então, mas a gente não é ninguém para julgar. A gente tem que estender a mão, porque o que acontece? Deus, ele coloca, que nem eu digo para o meu filho, para o meu marido, às vezes ele coloca pessoas para amenizar aquele sofrimento das pessoas, entende? Aquela pessoa se interniza e vai ali ajudar para ela ter um pouco mais, um pouco menos de sofrimento e naquele momento recebe uma ajuda. Até para dar um up naquela pessoa, uma vontade de sair daquela situação e procurar alguma outra coisa, entende? Então, eu acho isso. E naquele momento, ela está passando as dificuldades dela, superando ali as dificuldades de vidas passadas, ela sei eu. Mas nós temos que estender a mão para dar aquela força, que nem né, lá na parte espiritual, a gente também está lá mal, no umbral, alguma coisa, e vem um espírito, se tu queres muito ser ajudado, ele vai lá te perguntar se tu quer, ou se tu quer, tá pedindo muita ajuda, eles vêm socorrer a gente, né? E a gente também já fez alguma coisa que está passando por aquela situação. Então, eu acho que é isso aí, esse fermento de ajudar o próximo sem entender, sem saber o que está acontecendo, né? Só fazer o bem um ao outro, para ajudar, né, aquela pessoa até evoluir um pouquinho daquela situação que ela está. Outra coisa que tu falou sobre o exemplo, né, nos que estão ao nosso redor. Não adianta só tu falar, tu dizer alguma coisa, se tu não está fazendo, né? Se tu não está sendo daquele jeito, só está dando moral e não está agindo daquele jeito. Então, acho que o exemplo e viver daquele jeito e ser aquela pessoa que tu está querendo passar para outra pessoa é muito mais importante tu na ação do que só no falar, né? Falar é importante também, porque às vezes a gente conversa, às vezes uma pessoa já se liga, isso que tu tá me falando me deu um up e é por aí mesmo que eu vou conseguir sair dessa situação, né? Mas nem sempre é por aí, porque às vezes tu vê no dia a dia, eu acho que tu vê mais na família nisso, né? Nos Sim. filhos, no teu cônjuge, em várias pessoas que estão ao teu redor, que às vezes não vale a pena tu ficar falando, falando, falando. Tu tem que ir fazendo e a pessoa vai se ligando que é daquele jeito vai ser melhor, entende? E nem sempre a gente está certo também em tudo, né? A gente acha que tá, mas nem sempre a gente está certo. E um aprende com o outro, né? Um aprende com o outro. E aquilo, outra coisa que tu falou sobre o fermento, o que tu está fermentando, e o fogo, quando o fogo te dá aquele up. Quando, o que está te incomodando? Chega no momento do fogo, está te incomodando aquilo que tu está fazendo ou que está acontecendo na tua vida, que tu vai te ligar, te acordar para o que tu pode fazer para mudar aquilo. Tu entende?
mudar, eu não estou gostando disso, a minha vida não está legal, tem alguma coisa errada, mas o que que eu posso fazer? Ninguém vai poder fazer por mim, é só eu mesmo, né? Então eu que tenho que me ligar e me acordar. E daí quando chega no momento que tá aquela coisa que nem que tá pegando fogo ali, tá te queimando, e daí tu tem que fazer alguma coisa para te movimentar para fazer para sair daquilo. Senão Sim. não vai acontecer, né? Eu penso assim. Eu entendi tudo isso desse modo que tu estava colocando assim, e eu colocando na minha vida e vendo que no dia a dia na vida que a gente já viveu um pouco, né? Eu tô com 62 e a minha vida foi assim, chegava num ponto que estava acontecendo coisa que eu estava ali me debatendo, e eu me debatendo, daí daqui a pouco eu parava e pensava, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer? Eu mesmo perguntar, eu mesmo sentia que eu precisava conversar com ele. E daí, quando eu me abria, sabe, quando tu te abre para entender aquilo de um modo calmo, né, com Deus, com as leis dele, tu consegue entender e consegue ver que o que tu tem que fazer. Parece que tu enxerga melhor, sabe? Quando tu para e pensa para entender o que tu tem, como tu vai sair daquilo ali. Mas eu não vou falar muito, porque senão outras pessoas querem falar e é só eu falo. Mas foi Obrigado. muito bom o estudo, como sempre, né? E é isso que eu estava querendo colocar, porque a gente, escutando, entendendo, internizando, cada vez que tu ouve, tu entende melhor, tu entende de outro modo, né? E vai absorvendo mais coisas ainda. Muito bom. Muito obrigada, Juliana, por tudo. Obrigado por compartilhar aí da tua reflexão. Nossa. Eu queria, Por eu queria favor. só que tu repetisse para mim aquela parte que tu estava falando do Aristóteles, dos filósofos, que Uhum. então eles já estavam numa posição mais elevada, é isso, no Sim. caso? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala, nos dá, o nome do livro justamente nos mostra essa trajetória da humanidade a caminho da luz. E aí ele faz um aparato, uma linha do tempo, onde ele traz todos os autores, e que ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz especificamente o exemplo do Aristóteles, perdão, do Sócrates e do Platão, Sócrates. como, Uhum. e aí no Emmanuel nos traz uma revelação que é, eles já são enviados de Jesus, assim como Buda foi, assim como Gandhi foi, para estimular, né, o pensamento ocidental e oriental, todo o pensamento do mundo, já para as coisas divinas. Porque se tu for ver, a maneira como Sócrates morreu, né, foi através de um sacrifício e de um Uhum. problema político equivalente ao que Jesus teve. Ao É invés de ir verdade, para a cruz, ele foi para a cicuta, né, é porque ele não verdade. quis se entregar em relação à forma como ele vinha estimulando ou fermentando novos pensamentos em toda aquela sociedade nova, né? Que era uma reflexão a respeito do bem, de uma maneira geral, do bem comum, né? Se a gente for resumir, através Uhum. de toda a sua filosofia, da sua dialética. Então, ali, e próprio Platão deu continuidade a isso, estimulou todo o pensamento ocidental, né? E aí veio todo o restante, Aristóteles, mas ali foi o cerne, segundo Emmanuel, né? E Kardec deixa isso muito claro, muito antes de Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante porque eu não li tudo do Espiritismo, né? E eu estou fazendo um curso de filosofia. E daí Uhum. eu ficava ouvindo o que eles falavam, assim, pensava assim, nossa, mas como esses caras eram do bem, como eles eram, e estavam lá, né, 3.000, sei lá quantos mil anos da gente, né, e Sim. estavam falando coisas que eu adoraria que hoje houvesse alguém que me dissesse, digamos, né, mas, claro, eu posso buscar lá, não tem problema, mas Sim. agora tu fez a ligação, eu nunca tinha lido sobre isso, eu não tinha a mínima noção de que Kardec tivesse feito essa colocação, né, muito legal, muito legal. Procura lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro ele abre falando que sobre o aspecto do Jesus não vir destruir a lei, ou seja, não vir destruir o Velho Testamento, como muitos acham, né, que agora Uhum. acabou o Velho Testamento, só existe o Novo Testamento, só existe o que Jesus veio trazer. Não, Jesus, ele mesmo enviou os demais. E na sequência ele fala dessa estrutura filosófica no pensamento mundial,
que já foi sendo inserida aos pouquinhos. E até para refletir um pouco, já que tu está estudando a filosofia, para a gente refletir um pouco sobre esse fermento, e para observar como Jesus vai enviando espíritos mais evoluídos, para ver o quanto que demora para espíritos evoluídos, mais evoluídos, encarnarem. Vê, mais de 3.000 anos atrás, já tinha encarnado um espírito que já era mais puro, como ele. E hoje, para tu ver, hoje, da onde que nós nos alimentamos? Nos últimos 2.000 anos, nós nos alimentamos, inclusive, Chico Xavier, que é um espírito, né, tão bom, que veio fazer o bem, né, ninguém trouxe nada novo. Se tu for ver, é tudo pão do mesmo fermento, desde toda a filosofia ocidental, oriental, e do própria a cultura espiritual hebraica ou mesmo religiosa ocidental que a gente vem refletindo até hoje. Então, essa é mais uma das provas de que não encarna espírito de luz a todo momento, né? Ou melhor, espíritos mais iluminados. Né? É verdade, isso me bate, assim, cada vez que eu assisto as aulas, né, de filosofia, eu fico pensando, meu Deus, mas como faz tempo que aconteceu essas coisas, né? Como não vai aparecer ninguém aí por aí, eu fico naquela expectativa que alguém apareça. Não vai, porque a gente precisa primeiro entender a lição que foi nos dada há 3.000 anos atrás e há 2.000, entendeu? Até hoje. E está demorando para as pessoas cair a ficha, né? Exato. Quando me dizem, Clarissa, e todos, que o Velho Testamento não está mais válido, eu fico pensando se existe ainda, ou melhor, se a gente cumpriu todos os 10 mandamentos de Moisés. Já parou para pensar nos 10 mandamentos de Moisés, que na verdade foi uma psicografia divina e que Jesus veio ratificar, não veio dizer que aquilo não existia, ele veio simplesmente cumprir os 10 mandamentos e trazer outros significados para aqueles mesmos mandamentos. Que hoje, que não roubarás, não trairás, não... Meu Deus! O que a gente já aprendeu isso? Para que precisa vir um novo Moisés, né? Veio no máximo um espiritismo, com vários espíritos nos trazendo chaves de entendimento da vida espiritual, mas o resto de ensinamento a gente tem de sobra para milênios. É verdade. Basta agora agir, né? Exatamente. Obrigado pela reflexão. Obrigada. Alguém mais quer trazer a sua opinião? Quer discordar também? Podemos discordar aqui, né? Fraternalmente, podemos discutir qualquer coisa. Eu acho que é importante dentro desse tema, né? Mas é isso, meus irmãos. Eu acho que fica essa reflexão para nós e o mais importante é a gente entender isso, eu vejo, né? O que está fermentando a nossa vida? O que a gente está escolhendo do que veio para a gente poder fazer um pão aí diário das nossas ações. Se ninguém mais quiser falar, a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Luísa, quer falar? Não, eu quero agradecer. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Luísa. Desculpa, eu não coloquei a imagem porque eu ainda estou de pijama. Sem problema. Obrigada, Juliana. Obrigado, gente. Bom fim de semana a todos. Um ótimo fim. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom fim para você. Até a próxima. Obrigado também. Tchau. Beijo no coração. Obrigado. Ih, não sei sair. Não estou saindo, não estou conseguindo sair. Deixa eu tentar aí, Quem que não está conseguindo sair? Saiu, não. Saudade tudo. Quê? O que ele botou?
Saudade de quando eu ia pescar com meu pai. Ele? Papai ia pescar mulher, não homem. Não peixe. E é isso aí. Isso não é. Entendi qual é. Por que que a Andressa botou esse vídeo aqui saindo uma pessoa do. Não é saindo, o Gabriel, quando saiu do Clínicos, que foi pro coisa. Hum, O Gabriel também foi. ela só postou um vídeo, não disse o que que era, não dava pra entender. Tudo começou dia não sei o que lá, doutor, dia 20. Ah, tá. Começou. Ah, tá, agora que eu entendi. Aqui vou enviar fotos de um dos piores momentos das nossas vidas, 28 de janeiro de 2023, quando o Hospital de Clínica solicitou a nossa transferência e nos chamou para dizer que, infelizmente, não tinha quase nenhuma chance do Gabriel ficar com a gente. Somente Deus sabe o que passamos. Deus sempre foi Ele, nos sustentou em todos os momentos. É isso aí. É isso aí, meu bem. Hum, Isso aí, Beteru. Tem água aqui, dona. Para colocar em prova que últimas palavras nunca será do homem assim.
Hemorroidectomia. O que é isso? Tirar. A mulher realizou uma hemorroidectomia. Hã? Tirar a hemorroida. Hemorroidectomia. Tirar a hemorroida. Hemorroidectomia. Sério. Se você também está adiando algum tratamento para mim, leia os comentários. Hemorroidectomia. Deixa eu subir aqui dentro. Opa! Onde foi ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei.